Oi, pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, sou aqui do canal Orientação do Alto e hoje eu vou falar sobre o signo de Câncer, tá? Tava programado para eu falar um pouquinho sobre o solstício, as questões das previsões mundiais e nacionais também, mas eu ainda não sou muito fã de gravar sobre isso. Mas eu escrevi sobre esse tema e ele tá no meu canal do Telegram. O link tá sempre na descrição de todos os vídeos. Então, se você tem interesse, né, de ver alguma coisinha sobre o assunto, é muito importante, porque o solstício ele vai marcar uma entrada de estação, né? Então, já aproveitando aqui a gente falar sobre o signo de Câncer, ele é um signo cardinal, ou seja, de começo, de início, de princípio. Então, toda entrada de sol em signo cardinal é entrada de estação. Então, começo do inverno, primavera, verão, enfim. E aí, a estação, ela vai ditar a regra dos próximos 3 meses, digamos assim, né? E não vai anular as previsões que a gente fez sobre a questão da entrada do Sol em Áries, que é o início do ano novo astrológico, né, Valquíria? Mas também não vai dar uma acentuada em alguns assuntos, vai dar uma amenizada em outros assuntos, né? Então, assim, é interessante, é sempre interessante observar, né? Principalmente aonde você está. No caso aqui do horário de Brasília, né? No Brasil, vai entrar o Sol no signo de Câncer por volta do dia 21 de junho, por volta do meio-dia, né? Onde eu tô aqui vai ser umas 11h58, para ser mais exata. E então, se o seu bebê nascer antes desse horário, ele vai nascer geminiano, depois ele vai nascer canceriano, tá? Para as grávidas aí. Então é interessante porque cada ano muda, tá? Cada ano vai ser por volta de 20, 21, 22, né? Tem alguns casos até que 23, então tem que sempre, sempre, sempre conferir ali o horário na região onde você tá. E, enfim, câncer ele é cardinal, então é muito forte, a gente tá falando de um signo cardinal, e ele é um signo de um solstício, né? A gente vai ter solstício de inverno aqui para o hemisfério sul e solstício de verão para o hemisfério norte. Então, nascer com o Sol no signo de Câncer, ele vai ter essa força de cardinalidade. Mas não é uma cardinalidade como Áries, né? Como Capricórnio, mas Áries principalmente, né? Que é muito mais direto, é muito mais yang, masculino, ativo, impulsivo, né? Câncer, ele é indireto. Além de ser um signo feminino, ele é um signo regido pela Lua e exaltação de Júpiter, né? Mas principalmente por ser regido pela Lua e ser um caranguejo, né? A gente tem que sempre lembrar do animal. Ele é fechado, ele tem uma carapaça e ele anda de ladinho. Ele sempre tá ali na beira da praia ou mangues, então tem essa relação da lama ou da areia com o oceano, então tem essa oscilação, essa tendência de variar, né, de oscilar, assim como a Lua tem as fases dela também, e nunca de uma forma direta. Tanto que a Lua, ela é um astro que está deixando mais branda a luz do Sol. Então tem muitas falas por aí sobre canceriano é dramático, canceriano muda de ideia, canceriano é indeciso, canceriano isso, XYZ, né? E a gente tem que lembrar também que não é só canceriano. Se a pessoa tem muita ênfase lunar, se a pessoa tem o ascendente em câncer, depende da configuração toda do mapa, ela pode apresentar algumas dessas características. Não todas, porque cada característica que eu falo aqui é como se fosse uma pessoa 100% canceriana. E a gente vai encontrar isso na prática, né? Muito, muito raro isso. Sempre vão ter outras questões ali envolvidas. É, mas, continuando essa brincadeira de fingir que câncer é uma pessoa, né? Essa relação com a força lunar é muito importante, ela é, assim, visceral, tanto que a Lua ela tem essa regência, essa correspondência com as emoções, com as águas, as mágoas também, as mágoas, né? É por isso que tem toda essa fama, dessas características mais fortes, mais, sim, desagradáveis, né, pra gente falar, né, a gente pode usar essa palavra, desagradável. Então, a forma de se movimentar, ela está muito baseada com as emoções. E existe um ponto muito importante para câncer, que é saber utilizar essa força de uma forma construtiva, produtiva, ou nas tais oitavas superiores, né, que muitos astrólogos trazem, que
É uma força anímica, é uma força visceral, porque as emoções são como um motor, né? Como os cavalos da carruagem, como uma grande forma de ação, mas precisa saber o que sentir, né? Usar isso de uma forma virtuosa e saber se é seu ou se é do outro. Porque por conta dessa grande empatia, dessa grande conexão emocional, muitas vezes, assim como a lua, assim como os espelhos, estão refletindo alguma coisa que não é de si, não é de sua pura essência, mas sim algo do ambiente, algo externo. Então, assim como quando a gente olha para o espelho e vê o nosso reflexo, a gente sabe que o espelho não é nosso reflexo. É, não é a gente, ele é só um reflexo, né? E, assim como a Lua, ela reflete a luz solar, a gente sabe que a Lua não é o Sol. Então, para o canceriano, muitas vezes ele vai estar expressando um sentimento ou sentindo alguma coisa que não é nata dele, que não é exatamente ele, mas pela força de identificação, às vezes se pensa que é. Então, precisa ter muito, muito cuidado, principalmente com isso, né? Pessoas que são muito lunares também. Então, às vezes captam coisas do ambiente, ou o ambiente em que se insere tem muita interferência, muita influência. E identificação sistêmica, identificação familiar também, né? É, uma curiosidade sobre o Sol em específico no signo de Câncer é que pode ter havido uma inversão de papéis, né? Uma mãe mais é, é, autoritária e um pai mais maternal, mais acolhedor, né? Mais sensível, muitas vezes, né? Às vezes isso acontece, depende da configuração toda, mas é um simbolismo disso, né? Porque o Sol ele tem uma característica paternal, é uma característica de pai. E, enfim, a Câncer ele traz o simbolismo da força de dar à luz, né? Da capacidade da mulher de dar à luz e de nutrir. Então, tem essa regência muito feminina, é um signo extremamente feminino. É, mesmo cardinal, então, mas é uma cardinalidade, como eu falei, familiar, né? É uma visitação à família, uma ajuda à família, um ir logo ali, ou uma mudança que depois volta para o mesmo lugar. Então, ele tem um núcleo, ele tem um centro, ele tem uma base, ele tem um lar, ele tem uma raiz, ele tem uma origem. E para o câncer, no geral, canceriano, estudar essas origens familiares é fundamental. Porque sabendo de onde veio, sabendo a origem de tudo, vai ficar mais fácil saber para onde vai também. E não ficar preso num passado repetitivo na busca de um conforto, de uma segurança, de uma estabilidade. Porque para esse signo também é muito importante um referencial, porque assim como a Lua, ela tem a constância do Sol, tem uma referência de é, é, a- a- estar sempre refletindo a luz solar, então, de acordo com a distância dela, mas de qualquer forma, ela está sempre refletindo uma luz solar. Para o câncer é importante também ter um referencial, uma luz solar. Então, quem é o seu sol? O que é o seu sol? Qual é a sua constância, né, para ter essa variável toda? Porque se tiver uma variável sem uma constância, em volta de várias variáveis, a pessoa tende a ficar o quê? Lunática, ela tende a enlouquecer. Então, é fundamental. É um dos signos que tem mais tendência a ter transtornos psicológicos, justamente por conta desse fator. É uma carga de responsabilidade muito grande de lidar com as emoções, de ter as emoções ali na mão, de ter esse contato com o mundo interior, né? Com o próprio oceano, ele traz essa simbologia também das nossas emoções mais profundas, a capacidade de dar à luz, né? Tanto que a mulher, ela também tem esse referencial, né? De potencial de enlouquecer, porque a mulher é que está mais em contato com o divino, mais em contato com a facilidade espiritual, porque ela é aberta, porque ela já é iniciada, porque ela dá a luz, então ela tem luz nela, ela já é iniciada, né? Isso é visto em várias sociedades discretas e secretas, e essa relação também de abertura, e o espiritual nem sempre é bom, tá, gente? Eu falo que muitas vezes essa abertura espiritual pode ser maravilhosa. A mulher pode ir lá ter uma religião, pode rezar pela família, pode ter um contato muito forte com Deus, pode ajudar a santificar toda a família, pode estar ali ajudando todo mundo, mas ela pode estar aberta com um espiritual ruim se ela não tiver um foco, o sol, entendeu? Porque a energia maligna, ela é rápida e ela tá ali rondando o tempo todo. O bem, ele respeita o livre-arbítrio. O mal, não.
mal não respeita o livre-arbítrio. Então ele tá o tempo inteiro ali, tanto que Eva foi seduzida, por quê? Porque, né, ouviu um sussurrarzinho ali e caiu no conto, entendeu? Então sempre tem que estar vigiando, sempre tem que ter a constância, tem que ter o sol, um referencial, um objetivo, um foco. Enfim, então para câncer, para mulher, isso é muito importante, ok? Tem diferenças, é óbvio, um homem canceriano, uma mulher canceriana, isso vai ficar mais acentuado na mulher. Um homem canceriano, ele pode ter algumas características de muita sensibilidade, de muita empatia, é, família, lar, base, né? Vai ter essas características, não necessariamente um comportamento feminino. Né? Como eu falei, a lua em touro, ela vai trazer um pouco mais de sensibilidade, de feminilidade, para a palavra mais correta, do que simplesmente um sol, ou um sol em câncer, um sol em touro, né? A lua em touro, porque ela tem maior proximidade com a terra. Mas voltando para o foco aqui do vídeo, né? Só trazendo alguns esclarecimentos aqui sobre o signo de câncer. Vai ter aula completa sempre no curso de todos os signos que eu falo sobre aqui, o beabá astrológico, né? Para quem ainda não sabe, eu estou montando um curso de astrologia básico, beabá mesmo. Quem quiser mais aprofundado, já sabe um pouco de astrologia, aí a parte de aulas particulares, de consultoria. Meu contato está sempre aqui na descrição. Lembrando que eu também faço consultas, leitura de mapa, empresarial, horária, trabalho com cartomancia. Tem live de cartomancia todas as segundas-feiras. Às vezes eu faço por aqui, mas geralmente eu faço na plataforma vizinha, tá? E meu público lá já está bem mais acostumado do que aqui. E se você está chegando aqui agora, não deixe de conferir os vários outros vídeos que tem aqui no canal. Mas se você já está aqui, né, já não é o primeiro vídeo que você assiste, já deixa o seu like e se inscreve se você não está inscrito, né? Isso é muito importante, porque me ajuda muito na retenção e tal, alcance, essas coisas todas, que é um prazer imenso eu estar aqui passando conteúdo para vocês, mas é ótimo também ter uma retribuição, né? De saber que tem pelo menos alguém acompanhando aqui, né, gente? Mas voltando para o foco do nosso vídeo, que é o signo de câncer, é, é claro que cada configuração de cada ano vai ser diferente, configuração de cada mapa vai ser diferente, mas o foco aqui é trazer um pouco mais sobre o signo em si, né? E outra característica que eu acho muito interessante, lembrando do animal, né, do caranguejo, são as garras que são firmes. Então, o abraço do canceriano, ele é muito envolvente, ele é muito forte, ele pega as coisas com muita força, pode ter muita força nas mãos. E simbolicamente correspondendo a isso, tem a relação com o apego. Então, pega aquilo, agarra aquilo e quer aquilo para sempre, né? E isso é com sentimentos, com memórias, com afeto, com qualquer coisa. É muito difícil soltar, deixar ir. Então, tem um aspecto ali de acumular, de reter, de trazer para si. Pode, obviamente, acarretar tanto sentimentos de retenção de líquido, também situações de, né, é, depressão, né, volta para o passado, né, e até outras doenças geradas ou causadas por essa retenção ali de uma mágoa, de uma memória, de alguma situação, ficar presa na situação, né, não resolve, não flui. Então, é muito importante ser uma água corrente, não uma água parada, ok? É, o lado positivo dessa questão do reter é o conservar, que é muito diferente. Então, por exemplo, a tradição familiar, as histórias da família, quem foi seu bisavô, seu tataravô, o que que fazia, com que trabalhava, com que idade que casou, quantos filhos teve, o sobrenome, origem do sobrenome, de onde vieram, por que que vieram, todas essas histórias familiares, elas geralmente são preservadas pela mãe, né, pela mulher, pela avó a sua avó que te conta, né, todas as coisas, tem paciência para isso, tem a memória para isso, guarda o álbum de fotos, né? É a mãe que vai guardar ali o fiozinho de cabelo do neném, o primeiro sapatinho, o cordão umbilical, o registro de nascimento, a pulseirinha de quando saiu da maternidade, todas as fotografias, os vestidinhos, as roupinhas do batizado, né, as lembrancinhas. Então é a mulher, o signo de câncer, é o feminino, é o lunar que tem todas essas características, né? De conservar a história e preservar a força familiar, porque na verdade a família acontece quando a mulher se faz lar,
né? O lar é uma relação íntima correspondente à mulher. A capacidade dela não só de deixar um cantinho, um ambiente mais agradável, mais harmônico, mais aconchegante, mas de preservar toda essa cultura familiar, né? Essas histórias familiares que vão dar força para a família se desenvolver. Mas o próprio corpo físico dela foi o primeiro lar, onde gestou, né, os filhos e os filhos que vão gerar netos e assim sucessivamente. Então é uma força muito, muito importante. Então, o câncer, ele trabalha justamente isso, ele fala justamente disso, e ele é regido por um luminar, a lua. E os luminares, eles regem os nossos ólitos, né? Os nossos olhos. A gente vai ter o sol e a lua, e os luminares, eles são os que dão capacidade para a gente ver as coisas, né? E dentro dessa capacidade de ver as coisas, tudo aquilo que a gente vê, a gente consegue incluir. E é um tipo diferente de ver que eu me refiro aqui, né? Não é só um ver físico, mas é um ver anímico. E câncer, ele está intimamente ligado com a alma, tá? Com aquilo que é muito, muito interior. Porque aqui no canal eu já falei bastante sobre isso, acho que quando eu falei sobre touro, se eu não me engano, eu trouxe um pouco dessas informações, né? Que é a relação de obter, aprender para ter a relação na memória, para ir para o espírito, né? Uma coisa olha a caneta é uma Bic azul. Outra coisa é eu entender a funcionalidade dessa caneta, gravar isso na minha alma através de um sentir, o sentido daquilo, e isso ser levado para o meu espírito. Então eu aprendo aqui, né? Não importam os anos que passem, os milhares de eras que passem, aquilo fica gravado. E aí você tem que ver se você está gravando coisas virtuosas ou não, né? Por isso a importância de cultivar um bom sentir, as boas águas, né? A água, ela é colinha, ela é memória, ela retém, então é muito, muito importante. Então a mulher, ela vai trazer essa relação de boas memórias, tá? Ah, mas aconteceu uma coisa super desagradável, devo esquecer? Não, a diferença é o como você vai lembrar daquilo, né? Com que formato que você vai ver aquilo. Você vai se lamentar sobre aquilo, você vai se revoltar sobre aquilo, ou um fato que ocorreu e você aprendeu sobre aquilo, né? Então, é muito diferente, tá? Não me entendam mal. É, e essa questão do olhar, ela é fundamental porque a mãe, ela também olha os filhos, ela vê os filhos, né? A gente fala sobre esse olhar na questão sistêmica, que é o eu vejo você. É um exercício muito forte, é uma coisa que conecta, que inclui. E a mãe, ela começa incluindo os filhos, quando ela vê com os olhos da alma, quando está dentro da barriga, mas também quando ela amamenta e ela tem contato visual. Isso gera uma conexão muito forte durante a amamentação. E esse vínculo pelo olhar é o que vai modificar toda a formação daquele ser, toda a formação daquele indivíduo. Isso é muito, muito, muito importante. E esse ver, ele pode elucidar também a questão do ver de onde está vindo aquele sentimento, ver qual é a origem daquilo, ver a função daquilo e ver como pode ser solucionado, resolvido, melhor encaminhado e assim por diante. Então, o signo de câncer, ele marca um período que é muito importante para a gente estar trabalhando essa questão das memórias, da ancestralidade, das relações familiares, principalmente das mulheres, das mães, dos bebês, das crianças, né? E ver verdadeiramente, né? Porque os desencontros e as situações mais difíceis ocorrem quando não há um olhar, não há um verdadeiramente ver. Pode reparar que é sempre num momento de completa distração. Não precisa estar ali olhando fisicamente o tempo todo, mas é um ter consciência. Então, prestar atenção, sentir que está ali. E é uma coisa que, por mais que eu traga palavras e palavras para tentar definir o que é isso, é só realmente sentindo para conseguir entender, tá? Eu vou ficando por aqui, espero ter contribuído para elucidar algumas coisas sobre o signo de Câncer. É sempre importante a gente estar revendo as bases, né? E se você tem coisas aí que você lembrou e quer comentar aqui embaixo, fica à vontade.
Se você é canceriano, canceriano também fica à vontade. Sugestões de temas de vídeo também pode ficar à vontade. E lembrando que eu faço consultas, é só entrar em contato comigo, dou aulas, tô para lançar um curso, então fiquem sempre atentos. Tem canal no Telegram, onde eu postei as referências aqui sobre as previsões astrológicas. E, enfim, aproveite e não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, essas coisas todas. Até a próxima!